Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sintetiza Agro. Para você que é cafeicultor, que é profissional da área, seja consultor, vendedor, balconista, trabalhador, colaborador, enfim, esse canal aqui é para você, para agregar no seu conhecimento sobre a cafeicultura. Então, é uma honra tê-lo aqui para a gente dar sequência nesse tema tão importante que é a nutrição do cafeeiro, trazendo aqui para o lado dos adubos, os fertilizantes disponíveis em mercado que a gente aplica na nossa lavoura. Acredito que a maioria de vocês que acompanharam a semana passada ou viram no decorrer da semana se familiarizou com alguma formulação que eu comentei aqui, ou até mesmo algum elemento, a ureia, cloreto de potássio, super simples. São fertilizantes bem comuns, principalmente no nosso meio, né, a cafeicultura, e algumas formulações também, né, 25-20, 20-0-20, 20-0-10, enfim, uma infinidade de formulações que a gente tem que adaptar de acordo com a nossa realidade, a necessidade que o solo demanda para a gente fazer o nosso cálculo de adubação para obter produtividades cada vez mais altas. Dá mais um tempinho, pessoal, começando a entrar, o link está sendo compartilhado nas redes. Para você que já está aqui, aproveita aí, compartilhe nos grupos de produtores da sua região, os grupos que você tem aí no seu WhatsApp, nos seus stories, no status do WhatsApp, enfim, aonde você conseguir compartilhar, porque você vai estar contribuindo com esses produtores que vierem acessar também. Muitos são reféns das revendas cooperativas e acabam comprando, adquirindo o que é oferecido e muitas vezes não sabem nem o que estão colocando, nem para quê. Então é muito importante que você seja esse canal de informação para essas pessoas. Deixe aqui no comentário de onde você fala, a região, a variedade que você planta. Muito importante a gente saber também as variedades que estão sendo difundidas dentre as regiões. Acredito que você já tenha terminado a colheita. Agora é só aguardando a chuva para abertura das flores, né? Galera da agricultura irrigada, cafeicultura irrigada, já tá com as flores tudo abertinho, coisa mais linda. E a gente está agora na expectativa que venha essa chuva para as áreas de sequeiro também estourar essa florada. Vamos lá então para nossa apresentação. Só um minutinho.
pequeno contratempinho aqui, mas já sendo resolvido. Abertura de janela. Onde está você? Aqui. Aí, acho que agora foi. Bora lá então para nossa apresentação. Dando continuidade no tema, né? Qual o melhor adubo para lavoura de café? Fazendo um apanhado, um resumão aqui da semana passada, o que a gente entendeu, né? Vimos o conceito de adubação, o que é, por que adubar, quando, como. Passamos por algumas formulações convencionais, como a gente já comentou aqui agora, né? 25-20, 20-0-20, super simples, cloreto de potássio, ureia, uma infinidade de fertilizantes. E dentro desses fertilizantes, a gente abordou os macronutrientes, que são os mais importantes? Não, né? São aqueles que a gente necessita em maior quantidade quando a gente vai fazer a adubação. Ou seja, cada quilo de planta que eu faço a coleta e removo toda a água dela, eu vou ter ali gramas desses elementos. E hoje a gente vai falar dos micro, que eles são muito importantes, são classificados como nutrientes essenciais justamente por isso que na ausência dele a planta não completa o ciclo. Uma planta então que ela não tiver acesso ao cobre, por exemplo, ela não vai completar o ciclo dela, não vai florescer, não vai ter o enchimento de grão. Alguma etapa do desenvolvimento dela ela vai travar e vai morrer. Por isso são considerados elementos essenciais. E hoje, trazendo para esse lado dos micronutrientes, que são elementos que a gente necessita de baixíssimas quantidades, mas que fazem total diferença na hora de obter altas produtividades. Começando então pelo boro. O boro, que é um elemento muito exigido pelo café,
não pelas quantidades, mas pela função que ele tem, né? Ele é componente de parede celular, juntamente com o cálcio e o zinco, e, e é muito fácil observar a deficiência dele, né? São as folhas novas que elas saem arredondadas com a ponta arredondada. E alguns estudos também trazem que plantas deficitárias em boro, elas estão mais suscetíveis à foma, que é os principais, os primeiros, né, inícios de ataque da foma são pelos ponteiros dos ramos, e a ausência do boro na planta vai trazer uma intensidade maior dessa foma na área. O boro também vai limitar o crescimento tanto em termos de altura, né, da planta, quanto os ramos. É um elemento dos micro de todos, acredito aí que o mais crítico de se trabalhar. Mas porém, quando trabalhado da forma correta e a planta suprida desse elemento, tudo tende a ir bem. Temos aqui algumas fontes para você fazer a adição do boro na lavoura. Temos aqui o ácido bórico, que é o mais difundido, tanto pela solubilidade dele, ele é tipo um salzinho, né? Dando um passo a mais aí na culinária, como se fosse aquele Ajinomoto, realçador de sabor, né? E ele é muito solúvel em água também. Você aplica ali qualquer chuvinha, ele já vai fazer a penetração no solo. E detalhe também, o boro, nessa forma aqui, ele é muito móvel no solo também. Então, se você aplicar e chover, por exemplo, 25, 30 milímetros, é bem provável que parte desse boro você vai perder, porque ele vai ser lixiviado. E antes da planta absorver, ele já vai ter descido lá para o Japão. Temos aqui também o borax, que ele é um pouco menos solúvel, mas ainda assim pode ser utilizado em cobertura, um pouco menos, né, por conta até do teor de boro que ele tem. Aí vai um pouco também do cálculo que você fizer, questões de preço e a logística também, né? Se tem à disposição em uma revenda próxima a você. Temos aqui a Olexita, também 11%, porém ela é menos solúvel em água, mais utilizada em plantio, no preparo de solo, né, para áreas que é muito deficitário em boro. E produtos foliares. O café é uma planta que responde bastante ao boro foliar. Coloquei um ponto de interrogação aqui, porque varia a quantidade do boro de produto para produto. Então é interessante você ter sempre uma análise foliar para delimitar esses níveis de boro de maneira mais precisa e fazer a aplicação foliar tanto para reposição quanto de acordo com o desenvolvimento da cultura. O boro na planta, ele não tem a mesma mobilidade que no solo. Se no solo você aplica, ele é facilmente lixiviado, na planta não. Onde ele é absorvido pela raiz e aonde a planta manda ele fica, porque ele é componente de parede celular. Como se fosse na construção civil um tijolo, né? Quanto uma fiação, um quadro, você consegue mudar ele de lugar com facilidade. O boro é como se fosse um tijolo. Uma vez ali colocado, ele vai permanecer ali. E aí, por isso até que a deficiência dele a gente consegue observar nas folhas novas, porque as velhas que já tem boro, ela não vai perder esse boro
encaminhando para folhas mais novas, como acontece no fósforo, no nitrogênio e alguns outros também. E para a gente finalizar aqui o boro, é muito importante que não seja feita de maneira desregrada ou sem o conhecimento da real necessidade, porque a dosagem limite dele entre muito efetiva e tóxica é um intervalo muito curto. Então, você é assertivo no limite ali, um dedinho a mais que você coloca, você intoxica a planta e corre o risco aí de perder produtividade por conta disso. O cloro, eu coloquei o cloro aqui somente no cloreto de potássio porque o cloreto de potássio raramente você não vai utilizar dentro da sua adubação durante o ano. Pensando aí em cafés especiais, que é feito a utilização de outros adubos com base potássica, ainda assim uma das parcelas você acaba utilizando um cloreto de potássio. E aí você consegue fornecer o cloro necessário através desse cloreto. Então é um elemento que a gente consegue, de maneira indireta, né, aplicar na lavoura e não precisa comprar um produto específico à base de cloro para fazer a nutrição. Lembrando também que o cloro para o café ele reduz um pouco a quantidade quando em alta quantidade no solo. E aí então é bom sempre atentar para o teor salino do solo quanto a intoxicação. Tanto o teor salino do solo, que vai prejudicar o desenvolvimento de raiz, quanto a própria bebida, que pode estar sendo influenciada por altos teor de cloro. Temos o cobre também, um cobre que a gente também indiretamente faz o fornecimento para a lavoura, né? Principalmente aí no controle preventivo de fungos, sulfato de cobre, hidróxido de cobre, alguns fertilizantes foliares também possuem cobre na composição ou são o principal elemento desses produtos, que aí a quantidade varia de produto para produto. A calda bordaleza também, calda viçosa, também possuem o cobre na sua composição também. Se você faz o controle, né, preventivo de doenças, você indiretamente vai estar nutrindo a sua lavoura com esse elemento, que acaba sendo menos crítico até de observar deficiências, de observar necessidade de reposição por conta disso. O ferro a gente tem em grande escala, em abundância nos nossos solos, se tratando aqui do Brasil, né? E em período chuvoso, a gente observa muito deficiência de ferro, que são as folhas novas, elas parece que ela é transparente, você consegue ver as nervuras dela com bastante facilidade, né? Ela fica um verde bem clarinho e as nervuras um verde mais escuro. Isso é sintoma de deficiência de ferro. Muitos casos, alguns consultores e vendedores, né, de produtos fazem a recomendação de fertilizantes foliares para a correção do ferro. Porém, quando esse solo, 2, 3 dias depois da chuva, que ele dá uma drenada na água e não fica tão encharcado,
a, a disponibilidade desse ferro no solo ela volta ao normal. Então você vai ver que uma semana, 10 dias depois dessa chuva mais intensa, a planta já não vai ter mais a presença dessa deficiência de ferro, né? Aí você vai, faz a aplicação, gasta aí com o produto, com a entrada na lavoura, sendo que era só esperar mais um pouquinho aí que se normalizaria. Então, se atente bastante aí quanto ao prolongamento, né, dessas deficiências. Se necessário, é óbvio que é interessante você entrar assim com a reposição. Mas caso não, passou ali o período de chuva, 2, 3 dias, você vai voltar na lavoura. Se não tiver necessidade, não tem o porquê gastar dinheiro com isso. Manganês. Da mesma forma que o ferro, a gente também tem solos ricos em manganês, porém em pH baixo ele é mais disponibilizado. Então, a gente mantendo um pH entre 6 e 6,5 é o ideal para todos os nutrientes, que é ali onde a gente tem uma faixa limite, né, do pH. Então, da mesma forma também, né, você mantendo o pH nessa faixa, utilização de calcário, você vai ter a disponibilidade do manganês e não vai ter a necessidade de ficar repondo à torta e direita. E aí, quando necessário, visto em análises foliares, tem fertilizantes foliares que também tem manganês na composição. Tem alguns até que tem bastante nutrientes na composição, né? Alguns têm todos os micronutrientes. E aí você, dependendo do produto que você utiliza para corrigir um elemento, você acaba aplicando todos os outros aí de maneira indireta, que é interessante fazer também. Molibdênio. Temos os molibdatos, porém é muito difícil, né? Você vê tanto recomendação de reposição de molibdênio quanto as deficiências propriamente ditas. E aí o nosso solo também, em pH mais elevado, ele é disponibilizado da mesma forma ali que o manganês, entre 6 e 6,5 é a faixa ideal da disponibilidade dele no solo. E aí tudo ok, né? Você vai conseguir evitar perdas de produtividade, apresentação de deficiência de molibdênio, mantendo o pH do solo em dia. Alguns fertilizantes também. Na soja que a gente tem bastante, né? A utilização tanto do molibdênio quanto do cobalto, os famosos COMO, que são utilizados na inoculação, porque as bactérias inoculantes ali têm esses elementos aí como uma fonte, né, de nutrição para aumentar a taxa de inoculação da soja. Feijão também, leguminosas de forma em geral. Mas no café já é menos difundido. O zinco, o primeiro e o último, né, micronutriente aqui abordado, são os mais críticos, né? Quando você está na lavoura lá, principalmente as pontas de rama, que você vê aquela folha fininha, estreitinha, muitas vezes aquele verde clarinho, quase amarelo, é deficiência de zinco. Então, temos tanto sulfatos quanto óxidos de zinco presentes até nas formulações tradicionais aí. Você em algum lugar pode encontrar aí um 25-20 enriquecido com zinco, enriquecido com boro. Então, é interessante que você acompanhe sempre as análises, tanto de solo quanto foliar,
entenda se é necessário fazer uma reposição, um complemento com zinco, e aí você pode optar por comprar essas formulações enriquecidas com zinco ou optar por complementos foliares também. Menos eficiente, mas que é bastante responsivo pela planta do café. Dentro dos micronutrientes eram isso. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo. A gente vai responder. Para você que vai ver esse vídeo no decorrer da semana, em algum outro dia, que não agora durante a live, né? Pode deixar nos comentários aí a sua pergunta, seu posicionamento em relação que a gente vai debatendo aí durante os dias, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer experiência que você tenha tido aí também com deficiências, reposições, e qual fertilizante você utilizou, qual fonte, é interessante que você deixe nos comentários, porque pode auxiliar em algum outro produtor que esteja passando pelo mesmo problema e não sabe o que fazer. Como prometido na semana passada, um cálculo de exemplo, né, para a gente fazer calcular a necessidade do fertilizante em si e não do elemento. Eu trouxe aqui um exemplo de uma lavoura aí de 6 anos que vai produzir o próximo ano uma expectativa de 60 sacas por hectare. E eu coloquei aqui até um número maior, né? Extrapolando aí, porque raramente você vai ver uma lavoura com expectativa de 60 sacas que vai precisar de 300 kg. Uma lavoura que esteja nessa necessidade aqui de 60 vai precisar de menos, porque ela já é bem nutrida aí no decorrer desses primeiros anos dela aí, e não tem uma necessidade tão alta. Aqui é mais para a finalidade do cálculo mesmo, para você aprender e aí replicar de acordo com as suas análises e as suas expectativas de produtividade. Vamos fazer um exemplo aqui então, utilizando o nitrato de amônio. Nesse caso aqui, com 32% de nitrogênio. Sabendo então que a cada 100 kg de adubo eu tenho 32 kg de nitrogênio, para eu colocar 300 kg em 1 hectare, eu vou precisar de quanto de adubo, né? Tá aqui a interrogaçãozinha. Vamos lá pro cálculo. Aqui é uma regrinha de 3 básica para você que ainda não sabe, ensinar aqui de forma simples, né? Batatinha, facinho de pegar. Você vai colocar a porcentagem, né, de nitrogênio do fertilizante e na frente colocar em 100 kg, porque para ter 32% é a partir de 100. E aí embaixo dos quilos de nitrogênio do fertilizante, você vai colocar a necessidade da cultura, sendo nesse caso aqui então 300. E na frente a incógnita, né? O quanto que você quer saber, o desconhecido. E aí você vai fazer um X entre os dois, multiplicar o que está em cada linha aqui, ó, a linha de frente para o outro. No caso, 300 por 100. E o que você multiplicar, você vai dividir pela outra linha aqui, né? Então, se 300 vezes 100 dividido
por 32, que é o número que a gente tem, né? Que vai ser igual a 937,5 kg de nitrato de amônio. Então, para você alcançar essa produtividade de 60 sacas, seguindo essa recomendação de 300 kg de nitrogênio por hectare, você vai precisar ir de quase 1 tonelada de nitrato de amônio. É lógico, né? Um número aqui exorbitante. Provavelmente, se você tem essa expectativa, você vai aplicar menos nitrogênio, né? Sua planta está bem mais nutrida que isso. E ainda que você venha aplicar isso e não tenha 60 sacas de expectativa, dificilmente você vai atingir também, porque é um conjunto de fatores, né? Não somente uma linha crescente que vai fazer você, quanto mais aplicar, mais colher. É tudo analisado dia a dia, pelas análises, pelo visual da própria planta também. Você acompanha como que ela está de rama, a barrada dela está bem fechada, a altura da planta, os entrenódios, a quantidade de botões, flores, de chumbinho. Não sei quando você vai fazer esse levantamento aí na sua lavoura, mas tudo você deve levar em consideração, além principalmente das análises de solo e foliar. Uma conta simples que você pode replicar também tanto para o fósforo, potássio, trazendo também para os outros macros, né? Cálcio, magnésio, enxofre e suas formulações. Isso aqui vai te ajudar muito na hora de fazer a compra, não ser enganado aí para aplicando mais ou menos, utilizando aí o elemento errado também. Um outro detalhe aqui que já ia passando batido é esse cálculo aqui. É interessante você fazer utilizando pelo menos 3 elementos. No caso aqui poderia ser utilizado tanto o nitrato de amônio como a ureia e o próprio sulfato de amônio também, que aí você veria a necessidade de cada um por quilo, né, para você aplicar, e aí fazia um paralelo quanto ao preço. E aí trazendo para esse mesmo exemplo de 300 kg de nitrogênio, a ureia daria ele em torno de meia tonelada. E aí você vai fazer a conta, né? Peraí, a ureia, eu não vou ter um aproveitamento legal dela se não chover assim que eu aplicar, mas vou fazer a conta aqui. Posso colocar um pouquinho a mais, até uns 600, 650 quilos por hectare. E aí você vai ver o preço, né? Quanto que vai te sair 500, 600 quilos da ureia comparado a esses 937,5 do nitrato. Faz o cálculo também utilizando o sulfato de amônio, um pouco menos difundido, né? Hoje em dia, até por conta da quantidade de nitrogênio que tem na composição dele. Mas por que não calcular? Às vezes o preço dele compensa ainda em relação ao nitrato, em relação à ureia. No sulfato de amônio você não vai ter perdas por volatilização, então considere isso também, principalmente se você não conseguir entrar na lavoura aí com uma previsão de chuva maior aí que 15, que 20 milímetros. Tudo aí você leva em consideração. E aí você faça também utilizando fósforo super simples, super triplo, quanto que eu tenho que aplicar por vez, para eu fazer
o parcelamento, quantos quilos que vai cada aplicação, tudo vai entrar nessa conta e no final quem vai ganhar ali vai ser aquele que te der o melhor rendimento financeiro. Que não adianta nada você aplicar um fertilizante mais caro, precisar entrar mais vezes, sendo que no final lá vai aumentar o custo por saca. Então você vai levar em consideração todos esses fatores. Quanto que eu vou aplicar, quanto tempo eu vou demorar para aplicar, que às vezes doses maiores, doses mais baixas, e o preço comparado um com o outro. E o que a gente conclui com isso, né? Foram 2 breves apresentações. Espero aí que tenha agregado para você. Agora você já está apto, né? Para fazer sua própria recomendação, para fazer análise de preços, comparando um com o outro. Evite comparar as formulações, né? Preços por formulações. Às vezes você vai achar aí um 19,419 mais barato que um 25,20, por exemplo. Que eles vão ter praticamente ali as mesmas porcentagens, só que para você atingir a necessidade da sua lavoura, né? A necessidade da sua lavoura, você vai ter que aplicar um pouco a mais do 19,419 do que você aplicaria um 25,20. Então, fique atento quanto a essas formulações e os preços. E aí é interessante que antes de tudo você faça um mapeamento da sua lavoura. Mais uma vez aqui, análise de solo, análise foliar, o que você conseguir levantar de dados da sua lavoura para fazer os planejamentos, quanto mais melhor. Aí embaixo aqui, faça cotações em várias revendas também. Você vai, como é no cálculo ali, né? Fazer a conta ali de qual está compensando mais, tanto em questões de quilo quanto do preço, e aí você vai cotar em vários lugares. Pode ser que algum que você não estava cogitando comprar tenha um melhor preço, tem um prazo de entrega legal, tem um pós-venda legal também, que vai ali te acompanhar ou durante a aplicação ou depois, para te ajudar também no manejo nutricional da sua lavoura. Sempre escalone as suas aplicações. Não é porque deu 900 kg de nitrato de amônio que eu vou aplicar tudo de uma vez. Não, divide aí pelo menos 3 aplicações durante o período chuvoso, novembro, dezembro, janeiro. Quanto mais parcelamento, melhor, porque aí evita que a planta não absorva tudo que você aplicar ali, né? Quanto menor a dose, mais a chance da planta conseguir absorver o que você aplicou ali no momento. Tem casos aí que fazem 5, 6 aplicações. Aqui também vai muito do quanto você gasta em cada entrada, se é necessário aplicação manual, né? Aí então vai ter a diária dos operadores, dos aplicadores, que pode encarecer lá no final. E aí é interessante sim você trabalhar com um número menor de aplicações, mas pelo menos 3 aplicações aí no período chuvoso. E aplicações uniformes, principalmente se tratando de aplicação manual. Tem ali um equipamento, né, tecnológico, um copinho, uma caneca, para o aplicador fazer a adubação da lavoura, que tem muitos casos aí que ainda é feito
com a mão, né? O cara vai, enche a mão na sacola ali e totalmente desproporcional uma planta para outra. E isso pode comprometer a tua produtividade lá no final. Então, tua lavoura está bem uniforme visualmente, utilize aí um copo, uma caneca, esparrama de maneira bem espalhada, né, na projeção da saia, evitando que se acumule, né? Às vezes a pessoa só joga ali também, forma aquele montinho e dilui tudo em um lugar só. Aonde tem projeção da copa da planta, tem raízes que vão fazer a absorção. Então, quanto mais espalhado, melhor para você. E é isso. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Temos o nosso chat que está disponível aqui para você fazer a sua pergunta aqui, mesmo depois do final aqui da live. Espero que esse conteúdo tenha agregado muito. Só vou voltar aqui. E espero que esse conteúdo tenha agregado para você, te ajudando na tomada de decisão, a fazer os cálculos, tanto de produtividade, a aprender também, rebater informações. Às vezes chega alguém aí falando que você tem que fazer isso, e aí você dá uma travada ali na hora, não sabe se acredita, se não. Muitas vezes você acaba cedendo por conta até da falta desse conhecimento, né? Vem uma proposta tão encantadora ali que você muitas vezes não consegue nem retrucar, porque parece muito mágico, né? Então é necessário que você tenha sim esse conhecimento que foi passado aqui. É necessário que você faça aí alguns cálculos, mesmo que de exemplo, só para ter uma noção. E aí, quando vier uma recomendação de um profissional que dá assistência aí na sua lavoura, você tem essa carta na manga aí para rebater. Mas por que eu tenho que usar essa dose? Por que eu tenho que usar essa formulação e não outra? Enfim, você acaba de ganhar aqui uma ferramenta para te auxiliar na tomada de decisão. Afinal, você é o protagonista, você é o tomador de decisão e a lavoura é sua. Quem arca com todos os riscos é você, quem está lá de sol a sol é você, quem enfrenta a oscilação de preço no final na hora de vender é você, quem paga caro nos insumos, quem paga caro em mão de obra cada vez mais escassa é você, quem paga caro em equipamentos é você. Então, não se deixe levar por propostas lindas e muito atraentes. O mais importante aqui é você, a prosperidade da sua lavoura, da sua casa, da sua família. E é lógico, você vai depender sim de prestador de serviços, seja de insumos, de maquinários, de mão de obra, mas tem que entender que o elo quem arca com mais riscos aqui é você. Então, não seja bobo de ninguém, né? Falando português claro aqui. Tá certo? Espero muito mesmo ter te ajudado. Qualquer dúvida aí, mais uma vez, pode entrar em contato. Tem o nosso grupo, é só acessar o link aqui da descrição. Você que chegou agora, se inscreva no nosso canal aqui. Toda semana temos live. Estava sendo na segunda-feira, mas acredito que para muitos aqui o melhor horário é a quarta-feira às 19h. Então já temos esse novo horário. E é só
Só se inscrever e chegar. São conteúdos aí gratuitos para você, de conhecimento técnico acerca da cafeicultura. Que Deus abençoe seu decorrer da semana. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E até a próxima quarta. Tchau, tchau.